Capítulo 1. Parte 2. O posto de gasolina no fim do arco-íris. Na manhã seguinte, dormi durante a aula das 8 horas. Quando a aula de ginástica da tarde começou, eu estava desperto e pronto. Depois de subir e descer correndo as arquibancadas, Rick, Sid, eu e nossos companheiros de equipe deitamo-nos no chão, suados e ofegantes, alongando as pernas, os ombros e as costas. Em geral eu mantinha silêncio durante esse ritual, mas agora sentia vontade de contar a eles o que acontecera na noite anterior. Tudo o que consegui dizer foi: conheci um cara diferente num posto de gasolina, ontem à noite. Meus amigos estavam mais interessados na dor do alongamento de seus músculos que em minhas histórias. O aquecimento foi brando. Fizemos algumas flexões, e então começamos a série de saltos. Enquanto lançava-me, ao ar, repetidas vezes girando na barra baixa, fazendo tesouras no cavalo e esforçando-me na rotina de estiramento muscular, fiquei pensando nos misteriosos feitos do homem a quem eu chamara de Sócrates. Meus sentimentos contraditórios diziam-me que o evitasse, mas eu precisava compreender aquele estranho personagem. Depois do jantar, dei uma olhada nos trabalhos de história e psicologia, fiz o rascunho de um trabalho em inglês e saí apressado do apartamento. Eram 11 horas da noite. As dúvidas começaram a assaltar-me à medida que eu me aproximava do posto. Será que ele queria me ver outra vez? Como poderia mostrar a ele que eu era uma pessoa profundamente inteligente? Encontrei-o parado diante da porta. Cumprimentou-me com um aceno de cabeça e com um movimento de mão me fez entrar em sua sala. Por favor, tire os sapatos. É um costume que tenho. Sentei-me no sofá e deixei os sapatos à mão, para o caso de querer sair rapidamente. Ainda não confiava naquele misterioso estranho. Começou a chover. As paredes coloridas e o calor do escritório formavam um confortável contraste com a noite escura lá fora, e as nuvens ameaçadoras. Comecei a sentir-me à vontade. Sabe, Sócrates, é como se já nos conhecêssemos. Já nos conhecemos. Respondeu ele, voltando a abrir a porta em minha mente, onde os sonhos e a realidade tornavam-se uma só coisa. Fiz uma pausa. Sabe, Sócrates, eu tenho sonhado com você. Eu o observava atentamente, mas seu rosto nada revelava. Estive nos sonhos de muitas pessoas, nos seus também. Conte-me o sonho. Disse, sorrindo. Relatei-o com o máximo de detalhes que pude lembrar. A sala parecia escurecer à medida que as cenas terríveis tornavam-se vivas em meu pensamento, meu universo familiar começou a distanciar-se. Sim, é um sonho muito bom. Disse ele, quando terminei. Antes de eu perguntar o que ele queria dizer com isso, a campainha do posto tocou 2 vezes. Ele vestiu um poncho, e saiu para a noite úmida. Fiquei observando da janela. Era noite de sexta-feira, e havia muito movimento, grande agitação, um freguês atrás do outro. Senti-me como um tolo sentado ali, saí então para ajudá-lo, mas ele não pareceu tomar conhecimento da minha presença. A fila de carros era interminável. Carros vermelhos, verdes, pretos, cupês, caminhonetes, e carros esporte estrangeiros. O humor dos fregueses variava tanto quanto os carros. Apenas uma ou 2 pessoas conheciam Sócrates, e os demais olhavam-no 2 vezes, como se percebessem alguma coisa estranha, mas indefinível. Havia gente em clima de festa que ria muito, ouvia o rádio a todo volume enquanto ia sendo atendida. Sócrates ria também. 1 ou 2 fregueses mostraram-se enfesados, esforçando-se para ser desagradáveis, mas Sócrates tratou-os com a mesma cortesia, como se cada um fosse um convidado especial. Depois da meia-noite, os carros começaram a rarear. O ar frio parecia estranhamente silencioso, depois de tanto barulho e atividade. Voltamos ao escritório, e Sócrates agradeceu-me a ajuda. Dispensei os agradecimentos, mas fiquei satisfeito por ele ter percebido meu esforço. Há muito tempo eu não ajudava ninguém. No interior da sala aquecida, lembrei-me da nossa conversa interrompida. Comecei a falar assim que me acomodei no sofá. Sócrates, tenho algumas perguntas a fazer. Ele uniu as mãos em gesto de oração, e olhou para o alto como se pedisse ajuda divina, ou paciência divina. Quais são suas perguntas? Suspirou ele. Bem,
Ainda quero saber a respeito do telhado, e por que você disse que estava contente por me ver de novo. Quero saber também, o que posso fazer por você, e como você pode ser útil para mim. E quantos anos você tem? Vamos responder a mais fácil, para começar. Tenho 96 anos, pelo seu tempo. Ele não tinha 96 anos, 76 possivelmente, mais surpreendente. Mas 96. Estava mentindo, mas por que mentiria? E eu precisava descobrir as outras coisas que ele deixara para depois. Sócrates, o que significa, pelo seu tempo? Você segue o horário oficial de Greenwich, ou é um visitante do espaço? Gracejei, debilmente. E não é de onde todos vêm? Replicou. A essa altura eu já considerava essa possibilidade bastante provável. Continuo querendo saber o que podemos fazer um pelo outro. Apenas isto, eu gostaria de ter um último aluno, e você, obviamente, precisa de um professor. Já tenho professores suficientes, apressei-me a responder. Ah, tem. Ele fez uma pausa. Se você tem um professor adequado ou não, vai depender daquilo que você quer aprender. Disse, erguendo-se da cadeira com leveza, e dirigindo-se para a porta. Venha comigo. Quero lhe mostrar uma coisa. Fomos até a esquina, de lá podíamos ver a avenida até as luzes do bairro industrial, e, mais além, as luzes de São Francisco. Esse mundo Disse ele, apontando o horizonte. é uma escola, Dan. A vida é, na verdade, o único professor possível. Ela oferece muitas experiências, mas se apenas a experiência proporcionasse sabedoria e realização, então os velhos seriam todos mestres iluminados e satisfeitos. Mas a experiência oculta suas lições. Posso ajudá-lo a aprender com a experiência, a ver o mundo com clareza, que, neste momento, é só do que você precisa. Por intuição você sabe que é verdade, mas racionalmente se rebela contra isso. Você já viveu muita coisa, mas pouco aprendeu. Nada sei sobre você, Sócrates. Isto é, eu não poderia ir tão longe. Não, Dan, você ainda não sabe, mas saberá. E garanto-lhe que irá tão longe e mais além. Voltávamos para o escritório, quando um Toyota vermelho reluzente estacionou. Sócrates continuou a falar enquanto abria o tanque de gasolina. Assim como a maioria das pessoas, você foi ensinado a conseguir informações fora de si mesmo, dos livros, das revistas, das autoridades. Ele enfiou a mangueira no tanque. Como este carro, você se abre e deixa os fatos entrarem. Às vezes a informação é preciosa, outras, é de baixa qualidade. Você adquire seu conhecimento a preço de mercado, assim como compra gasolina. Ei, obrigado por me lembrar. Minha bolsa para o próximo trimestre será daqui a 2 dias. Sócrates limitou-se a assentir com um movimento de cabeça, e continuou a encher o tanque do carro. Encheu e continuou pondo gasolina, até começar a transbordar e cair no chão. Um fio de combustível corria pela calçada. Sócrates! O tanque está cheio. Preste atenção. Ignorando-me, ele deixou a gasolina continuar escoando. Dan, assim como este tanque, você está transbordando ideias preconcebidas, está repleto de informação inútil. Guarda muitas verdades e opiniões, mas sabe muito pouco de si mesmo. Antes de estar apto para aprender, terá, em primeiro lugar, que esvaziar seu tanque. Ele sorriu para mim, deu uma piscadela, e desligou a bomba. Você pode limpar esta sujeira? Acrescentou. Tive a impressão de que ele se referia a algo além da gasolina derramada. Lavei apressadamente a calçada. Só que pegou o dinheiro do motorista, e devolveu o troco com um sorriso. Voltamos ao escritório e nos acomodamos. O que pretende fazer? Encher-me com as suas verdades. Perguntei irritado. Não, não vou sobrecarregá-lo com mais verdades, mas mostrar-lhe a sua sabedoria corporal. O que é sabedoria corporal? Tudo o que você precisa saber está aí, dentro de você. Os segredos do universo estão gravados nas células do seu corpo. Mas você ainda não aprendeu como ler a sabedoria do corpo.
Seu único recurso tem sido ler livros e ouvir os especialistas, esperando que estejam certos. Não pude acreditar naquilo. Aquele atendente de posto de gasolina estava dizendo que meus professores eram ignorantes, e insinuando que minha formação universitária era inútil. Eu entendo o conceito de sabedoria corporal, mas não estou interessado. Ele balançou a cabeça lentamente. Você entende muita coisa, mas não percebe praticamente nada. O que quer dizer com isso? A compreensão é unidimensional. É a compreensão pelo intelecto que leva ao conhecimento. A percepção, por outro lado, é tridimensional. É a compreensão simultânea da cabeça, do coração e do instinto. Ela provém unicamente da experiência pura. Ainda não entendi. Você se lembra de quando aprendeu a dirigir? Antes você era um passageiro, apenas entendia o processo. Mas você percebeu o que era dirigir quando o fez pela primeira vez. É verdade. Exclamei. Lembro-me dessa sensação. É assim, então. Exatamente. Essa frase descreve perfeitamente a experiência da percepção. Um dia você dirá o mesmo a respeito da vida. Permaneci um momento em silêncio, então disse. Mas você ainda não explicou como funciona a sabedoria corporal. Venha comigo. Sócrates chamou-me com um gesto, conduzindo-me à porta onde se lia, privativo. Uma vez lá dentro, mergulhamos na escuridão total. Comecei a ficar tenso, mas logo o medo cedeu lugar à expectativa. Eu estava prestes a aprender meu primeiro segredo de verdade, a sabedoria corporal. As luzes se acenderam. Estávamos num banheiro, e Sócrates urinava ruidosamente no vaso sanitário. Isto é sabedoria corporal. Anunciou, orgulhoso. Sua risada ecoava nas paredes de azulejos. Saí, e fui me sentar no sofá, olhando ferozmente para o tapete. Ele voltou do banheiro, e eu disse: Sócrates, continuo querendo saber. Se vai me chamar de Sócrates. Interrompeu-me ele. Ao menos honre o nome, e me permita de vez em quando fazer perguntas às quais você poderá responder. O que acha? Ótimo! Retruquei. Você fez sua pergunta, e eu respondi a ela. Agora é minha vez. Aquela acrobacia que você fez na outra noite. Você é persistente, jovem rapaz, hein? Sou, sim. Cheguei aonde estou hoje graças a muita persistência. Eis outra pergunta a qual respondi diretamente. Então, que tal responder as minhas? Ignorando-me, ele indagou. Onde você está hoje, neste exato momento? Comecei a falar de mim animadamente. Entretanto, percebi que estava sendo desviado das respostas às minhas perguntas. Ainda assim, relatei meu passado recente e remoto, e minhas inexplicáveis depressões. Ele ouviu com paciência e atenção, como se tivesse todo o tempo do mundo, até eu concluir, várias horas depois. Muito bem. Disse ele. Mas você ainda não respondeu à minha pergunta. Onde você está? Respondi, sim, não se lembra. Eu lhe disse como cheguei onde estou hoje. Trabalhando duro. Onde você está? O que quer dizer, com onde estou? Onde você está? Estou aqui. Onde é aqui? Neste escritório, neste posto de gasolina. Eu estava ficando impaciente com esse jogo. Onde fica este posto de gasolina? Em Berkeley, Onde é Berkeley? na Califórnia, Onde é a Califórnia? nos Estados Unidos. Onde ficam os Estados Unidos? Em uma massa de terra, um dos continentes do hemisfério ocidental. Sócrates, eu. Onde estão os continentes? Suspirei. Na Terra. Acabamos. Onde está a Terra? No Sistema Solar, terceiro planeta a partir do Sol. O Sol é uma pequena estrela da galáxia Via Láctea, certo? Onde está a Via Láctea? Ah, meu irmão, suspirei impaciente, girando os olhos. No universo. Recostei-me na cadeira e cruzei os braços, decidido. E onde está o universo?
Sócrates sorriu. O universo, bem, existem teorias sobre a sua formação. Não foi o que perguntei. Onde está o universo? Não sei. Como posso responder a isso? Essa é a questão. Você não pode responder e jamais poderá. Não há como saber isso. Você ignora onde está o universo, por conseguinte, onde você está. Na verdade, você não tem a menor ideia de onde está, o que quer que seja, tampouco sabe o que é, ou como veio a existir. A vida é um mistério. Minha ignorância baseia-se nessa compreensão. A sua compreensão baseia-se na ignorância. Sou um tolo brincalhão e você é um asno sério. Ouça, disse, você precisa saber certas coisas sobre mim. Em primeiro lugar, já sou um guerreiro, embora sofrível. Eu nasci para ser um ótimo ginasta. A fim de enfatizar o que disse, e mostrar a ele que eu podia ser espontâneo, levantei do sofá e dei um salto mortal para trás, pousando graciosamente no tapete. Ei! Exclamou ele. Excelente! Faça de novo. Bem, não é tão fantástico assim, só que é bastante fácil para mim, sorri. Estava acostumado a mostrar esse tipo de coisa a crianças, na praia ou no parque. Elas também pediam para repetir. Muito bem, agora olhe com atenção, só que saltei, e ia dar uma cambalhota, quando algo ou alguém arremessou-me em pleno ar. Caí no sofá. O cobertor mexicano no encosto enrolou-se em mim e me cobriu. Descobri rapidamente a cabeça, à procura de Sócrates. Ele continuava sentado do outro lado da sala, a 3 metros de distância, enroscado em sua cadeira, e sorrindo maliciosamente. Como você fez isso? Minha confusão era tão grande quanto seu ar de inocência. Quer ver de novo? Indagou ele. Então, vendo a minha expressão, acrescentou. Não se lamente por esse pequeno deslize, Dan, até mesmo um grande guerreiro como você pode levar um susto de vez em quando. Pus-me de pé, meio tonto, e arrumei o sofá, recolocando o cobertor no encosto. Precisava fazer algo com as mãos, precisava de tempo para pensar. Como ele fizera aquilo? Outra pergunta que ficaria sem resposta. Sócrates saiu calmamente do escritório, e foi encher o tanque de uma caminhonete carregada com artigos domésticos. Lá se vai ele, animar outro viajante em sua jornada, pensei. Então fechei os olhos, e fiquei pensando como só que aparentemente desafiava as leis naturais, ou no mínimo, o bom senso. Gostaria de aprender alguns segredos? Eu não percebi que ele voltara. Estava sentado em sua cadeira, com as pernas cruzadas. Também cruzei as pernas e debrucei-me para a frente, ansioso. Calculando mal a maciez do sofá, inclinei-me demais e caí. Antes de conseguir descruzar as pernas, caí de cara no tapete. Sócrates fez um grande esforço para não rir. E fracassou. Sentei-me rapidamente, rígido como uma vara. Uma olhada para meu rosto imperturbável quase fez Sócrates descontrolar-se. Mais acostumado aos aplausos que ao ridículo, pus-me de pé de um salto, envergonhado e furioso. Sente-se. Ordenou, apontando o sofá. Obedeci. Perguntei se você queria ouvir um segredo. Quero sobre o telhado. Você decide se quer ou não ouvir um segredo. Eu decido qual o segredo. Porque sempre temos que seguir as suas regras. Porque o posto de gasolina é meu, só por isso. Só que falava com petulância exagerada, talvez zombando ainda mais de mim. Agora, preste bastante atenção. Aliás, está confortável e firme? Disse, dando uma piscadela. Cerrei os dentes. Dan, tenho lugares para lhe mostrar, e histórias para contar. Tenho segredos a revelar. Mas antes de iniciarmos esta jornada juntos, você deve saber que o valor de um segredo não está naquilo que você sabe, mas naquilo que faz. Só que pegou um velho dicionário na gaveta e ergueu-o no ar. Utilize todo o conhecimento de que dispõe, mas procure ver suas limitações. Apenas o conhecimento não basta, ele não tem coração. Nem todo o conhecimento do mundo conseguirá nutrir ou sustentar seu espírito, jamais poderá lhe proporcionar a felicidade ou a paz absoluta.
A vida exige mais que conhecimento, ela exige sentimentos profundos e energia constante. A vida requer ação correta, para que o conhecimento tenha vida. Sei disso, só que Esse é o seu problema, você sabe, mas não age. Você não é um guerreiro. Sócrates, sei que às vezes ajo como um guerreiro, quando a pressão é realmente violenta. Você devia me ver no ginásio. De fato, você deve ter a mente de um guerreiro em certas ocasiões. Resoluta, flexível, clara e livre de dúvidas. Pode desenvolver o corpo de um guerreiro. Ágil, elástico, sensível, cheio de energia. Em raros momentos, pode até mesmo sentir o coração de um guerreiro, amando a tudo e a todos que surjam à sua frente. Mas essas qualidades estão fragmentadas dentro de você. Falta-lhe integração. Minha tarefa consiste em integrá-lo novamente, umpt. Nota de rodapé. Umpt Dumpt, personagem de história infantil. De volta ao livro. Espere um instante, sei que você tem certos talentos incomuns e que gosta de cercar-se de um ar de mistério, mas não vejo como pode achar-se capaz de me integrar. Vamos analisar a situação. Sou um universitário, e você é um mecânico de automóveis. Sou um campeão mundial, e você trabalha numa oficina, faz chá, e espera que algum pobre idiota apareça para deixá-lo desnorteado. Talvez eu possa ajudá-lo a integrar-se. Eu nem sabia o que estava dizendo, mas me pareceu bom. Sócrates limitou-se a rir, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar no que ouvia. Então, aproximou-se, e ajoelhou-se ao meu lado, olhou nos meus olhos e disse suavemente: Talvez algum dia possa ter essa chance. Mas por enquanto deve compreender a diferença que existe entre nós dois. Ele deu um soco nas minhas costelas, e continuou: O guerreiro age. Maldição, pare com isso! Berrei. Você está me irritando. E o tolo apenas reage. Bem, o que espera que eu faça? Eu lhe dou um soco, e você fica irritado, eu o insulto, e você reage com orgulho e raiva, eu escorrego numa casca de banana, e... Ele deu 2 passos para trás e escorregou, caindo com um baque surdo, no tapete. Não pude me conter. Eu berrei. Ele sentou-se no chão e voltou-se para mim, encerrando o assunto. Seus sentimentos e reações, Dan, são automáticos e previsíveis, os meus não. Eu crio minha vida espontaneamente enquanto a sua é determinada pelos seus pensamentos e emoções do passado. Como pode presumir tudo isso a meu respeito, e do meu passado? Porque há anos o observo. Claro, zombei, esperando alguma brincadeira que não veio. Estava ficando tarde, e eu tinha muito em que pensar. Senti-me sobrecarregado com uma nova obrigação, que não tinha certeza se conseguiria cumprir. Sócrates entrou, lavou as mãos e encheu sua caneca de água mineral. Enquanto ele bebericava lentamente, eu disse: Agora terei que ir, Sócrates. Já é tarde, e tenho muitos trabalhos importantes a fazer para a universidade. Sócrates continuou sentado calmamente. Levantei-me e vesti a jaqueta. Quando eu já estava prestes a sair, ele começou a falar, lenta e cuidadosamente. Cada palavra causava o efeito de um tapa suave em meu rosto. É melhor reconsiderar suas prioridades, se quiser ter pelo menos a chance de se tornar um guerreiro. Neste momento você possui a inteligência de um jumento, e seu espírito é frágil. Realmente tem muito trabalho importante para fazer, mas numa sala de aula diferente dessa que você está imaginando. Eu permanecia com os olhos postos no chão. Ergui repentinamente o rosto para encará-lo, mas não consegui fazer isso. Desviei o rosto. Para sobreviver às lições que o esperam, Continuou. você vai precisar de muito mais energia que antes. Terá que retirar a tensão do seu corpo, libertar sua mente das crenças estagnadas, e abrir o seu coração ao amor benevolente. Só que, é melhor eu lhe dizer como é o meu horário. Quero que você saiba como sou ocupado. Gostaria de visitá-lo com mais frequência, mas disponho de muito pouco tempo. Ele fitou-me com olhos sombrios. Você dispõe de menos tempo do que imagina. O que quer dizer com isso? Perguntei, ansioso. Por enquanto, não importa.
Disse ele. Prossiga. Bem, tenho alguns objetivos. Quero ser campeão de ginástica. Quero que nossa equipe vença os campeonatos nacionais. Quero formar-me com boas notas, e isso significa ler muitos livros e trabalhos para fazer. E o que você parece estar me oferecendo é passar metade da noite acordado num posto de gasolina, ouvindo. Espero que não considere o que vou lhe dizer um insulto. Um homem muito estranho que quer me atrair para seu mundo de fantasia. Isso é loucura. Sim. Ele sorria com tristeza. É loucura. Sócrates recostou-se na cadeira e fixou os olhos no chão. Minha mente rebelava-se contra a manobra de velho desamparado que Sócrates usava, mas meu coração era atraído para aquele ancião robusto e excêntrico que se proclamava uma espécie de guerreiro. Voltei a me sentar. Então lembrei-me de uma história contada por meu avô. Era uma vez um rei muito amado pelos seus súditos, cujo castelo situava-se no alto de uma colina, de onde se via todo o reino. Ele era tão popular que os moradores da cidade vizinha enviavam-lhe presentes diariamente, e seu aniversário era comemorado em toda a redondeza. O povo adorava-o por sua célebre sabedoria e ponderação. Um dia, a tragédia atingiu a cidade. A água poluída enlouqueceu a todos, homens, mulheres e crianças. Apenas o rei, que tinha uma nascente particular, foi poupado. Pouco depois da tragédia, os moradores, enlouquecidos, passaram a notar que o rei estava agindo de maneira estranha, que seus julgamentos eram inadequados, e sua sabedoria falsa. Muitos chegaram a dizer que o rei estava louco. Em pouco tempo sua popularidade decresceu. E o povo deixou de oferecer-lhe presentes e celebrar seu aniversário. O rei, solitário no topo da colina, não tinha companhia. Um dia, decidiu descer e fazer uma visita à cidade. Era um dia quente, e ele bebeu a água da fonte do vilarejo. Nessa noite houve uma grande comemoração. As pessoas regozijavam-se, porque o rei bem-amado recuperara a sanidade. Então percebi que o mundo louco a que Sócrates se referira não era o dele, mas o meu. Pus-me de pé para sair. Sócrates, você me aconselhou a ouvir minha intuição corporal, e não depender daquilo que leio, ou do que as pessoas me dizem. Então, por que devo ficar aqui sentado em silêncio, ouvindo o que você diz? Excelente pergunta. Redarguiu ele. Para a qual existe uma resposta igualmente boa. Em primeiro lugar, falo por minha própria experiência. Não estou repetindo teorias abstratas, lidas em algum livro ou ouvidas de um especialista. Sou uma pessoa que conhece verdadeiramente o próprio corpo e a mente, portanto conhece também os de outros. Além do mais. Sorriu. Como sabe que não sou eu a sua intuição, conversando neste momento com você? Sócrates virou-se para a escrivaninha, e pegou alguns papéis. Eu estava dispensado naquela noite. Saí de lá com os pensamentos girando em minha cabeça.